De médico para médico, como trazer a estética das celebridades como um ponto positivo para dentro do seu consultório? Vamos conversar um pouquinho sobre o dia a dia na clínica? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, é muito comum nós usarmos exemplos como reforço positivo ou negativo dentro do consultório. Podemos usar o nosso próprio exemplo, o exemplo de pessoas famosas, o exemplo de casos clínicos que se tornaram virais nas redes sociais. Enfim, como trazer a estética das celebridades para dentro da clínica? Bom, todo ser humano precisa de um reforço nas suas decisões e nas suas escolhas. E nós precisamos entender que isso não é uma coisa ruim ou boa necessariamente. Um paciente, ele pode usar o mesmo exemplo que outro como uma coisa negativa. E outro paciente pode achar aquele exemplo uma coisa positiva. Então, por exemplo, a Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston já teve fases e fases no seu cuidado estético, mas ela, no geral, está sempre muito bem. Então, a maior parte dos pacientes entende os procedimentos que ela faz como sendo bons, né? Como sendo naturais, como sendo satisfatórios. Então, quando eu uso o exemplo da Jennifer Aniston, eu uso principalmente para falar de ultrassom microfocado, de bioremodeladores, né? Ela está sempre antenada, ela esses dias deu uma declaração de que ela usa PDRN e exossomas, né? Que ela faz essa infiltração com frequência com a dermatologista dela. Então, eu vou usar estes exemplos como coisas positivas para mostrar para o meu paciente que aquele procedimento ou aquela indicação é uma indicação válida, conhecida, de reforço, né? Eu vou usar como uma validação para trazer credibilidade para aquele procedimento. Substitui a credibilidade técnica, a indicação clínica? Claro que não, né? A gente sabe que nem tudo que é famoso é bom tecnicamente, então isso é muito importante que a gente tenha esse discernimento. Mas, então, voltando para o caso da Jennifer, né? Ela serve sempre como um bom exemplo positivo. Aí, como é que eu vou saber se o que ela fez é verdade ou não? Não tem como saber. Muitas vezes eles recebem patrocínio para falar certas coisas. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Mas ela, eu acredito que sim, porque ela está envelhecendo de maneira belíssima, né? Outra que também a gente usa muito no consultório é a Juliana Paz. A Juliana Paz tem aquele corpo escultural, né? E ela já deu várias declarações, inclusive já apareceu fazendo, que faz a aplicação ali de bioestimulador no corpo. Ela usa radiesse, hidroxiapatita de cálcio, já fez inúmeras sessões corporais. E ela também é daquelas adeptas das tecnologias, radiofrequência, ultrassom microfocado, ela também já utilizou campo eletromagnético associado à aplicação de hidroxiapatita de cálcio no corpo, né? Ela já deu várias declarações. Então, mais um exemplo bacana para a gente utilizar como reforço positivo dentro do consultório, tá? E mais uma vez, e é o que eu vou reforçar com vocês nesse vídeo. O objetivo desse vídeo não é falar quais procedimentos elas fizeram, mas é mostrar para você que nenhum desses exemplos dos famosos vai servir como indicação clínica para o seu paciente. Você primeiro vai ter que fazer sim a sua anamnese, o seu exame físico, o seu diagnóstico e o seu plano terapêutico, a sua indicação criteriosa, sendo honesto e íntegro nas suas escolhas para o seu paciente. Então não adianta oferecer para ele uma coisa que ele não precisa ou que não vai trazer benefício. Além de você estar sendo desonesto e queimando o seu bom nome, o paciente percebe. Eles sabem quando você está forçando a barra para vender, quando o profissional não é ético, isso está visando o lucro e não o melhor para ele, não a melhoria dele, tá? Então, por exemplo, adianta eu oferecer o protocolo da Juliana Paz com um monte de hidroxiapatita e tecnologias para um paciente que não faz academia, que está acima do peso, que tem gordura localizada ou, pior, que tem obesidade? Se eu faço isso, eu estou sendo muito desonesta, porque esse paciente não vai ver quase nada de melhora. O que ele precisa sim é que você converse com ele como outro ser humano e ajude ele na motivação para ir para uma academia, para ter um personal trainer, para conversar com uma nutricionista e para ter uma mudança no estilo de vida e uma reeducação alimentar. Se você não se preocupa verdadeiramente com aquele ser humano, ele vai perceber, tá bem?
Então, não adianta eu indicar os procedimentos para um paciente que precisa de outra coisa, né? Não adianta que uma famosa tenha feito isso, porque ele vai perceber que para ele não vai ter o mesmo efeito e ainda vai ficar frustrado se ele gastou realmente esse dinheiro contigo ou não, tá? Bom, um outro ponto importante, além então dessa indicação verdadeira e de nós sermos criteriosos, é quando a gente vai usar um exemplo de forma negativa. Isso tem que ser evitado, tá bem? As pessoas famosas, elas estão expostas e muitas vezes usamos, e até eu já fiz isso, peço perdão, a gente usa uma foto, um momento específico que às vezes não era o melhor momento ou que ela ainda estava em processo de tratamento, né? Então eu falo muito com os meus pacientes sobre a Gretchen, né? Sobre alguns cantores sertanejos que às vezes erram o posicionamento ali com fotos de preenchimento, de procedimentos exagerados. Depois a gente vai ver, o paciente ele passa por um processo de reabsorção, ele passa na mão de um outro profissional tecnicamente melhor e acaba evoluindo bem. A Gretchen foi uma que ficou muito bem depois de algumas correções que ela fez com um outro profissional. Então a gente não pode denegrir, deteriorar a imagem, né, de um famoso que já está tão exposto, que já é tão agredido, né, por o nosso paciente. Vamos pensar assim, se a gente está falando daquele famoso ali, o paciente fala, nossa, o que essa doutora não julga dos outros, não julga das outras pessoas ou dos outros pacientes, ou o que ela não está pensando de mim internamente. Então vamos evitar exemplos muito negativos ou de maneira muito depreciativa no consultório. Essa é uma dica que eu no começo não tinha esse cuidado, sabe? E eu acho que sim, que acaba sendo um pouco ofensivo, que as pessoas podem entender que no fundo você também pensa ou fala dos seus pacientes daquela forma, como você está falando daquele famoso, né? Então tem que tomar cuidado. Mas claro, algumas fases ali servem de exemplo para aquilo que o paciente não quer. Às vezes ele quer te explicar o que ele não quer. Então ele vai falar do rosto da Donatella antes da cirurgia, ele vai falar do rosto de certas celebridades que foram super preenchidas, que ele não gosta, ou que fizeram procedimentos demais e que ficaram diferentes de quem eles eram na juventude. Então, a gente tem sim que ter um exemplo também negativo, mas sempre com muita parcimônia e com muito respeito, tá? Outra coisa importante para a gente lembrar é que os pacientes, eles têm uma percepção de beleza diferente de você e diferente entre si. Então, o que às vezes para aquele paciente vai chegar assim, ai, doutora, a Madonna, ela cuidou do rosto e não cuidou da mão, isso para mim é importante, eu quero abordar minha mão também, serve como exemplo. O que a Madonna fez depois para recuperar o colo e as mãos? Ela fez bioremodelador, fez estimulação de colágeno, fez hidroxiapatita nas mãos, fez tudo isso. Ela fez uma super cirurgia plástica também no rosto, então ela não deixou de acompanhar ali o envelhecimento dela, ela perdeu um tempinho ali para o restante do corpo. Os pacientes gostam muito dessa abordagem global, né? Então, falar de um famoso que no começo não fez essa abordagem, mas depois fez e evoluiu super bem, acho também uma boa forma de trazer para o consultório, tá? Uma outra maneira é ter as fotos dos famosos salvas, né, no seu desktop, no seu computador para usar como exemplo. A gente encontra muito antes e depois dos famosos, a gente encontra bons exemplos ali de evolução de tratamento, então antes, logo depois e depois de ter mudado de profissional ou de ter evoluído no tratamento. Então também é uma forma de trazer para o consultório esse reforço, essa validação das suas indicações. Quando você monta um plano terapêutico, você mostrar quem usou, quem não usou, quem fez, é muito legal. Os artigos científicos têm tudo isso, mas o paciente muitas vezes ele quer se identificar com alguém que ele conhece. Daí, como eu não posso mostrar, por exemplo, uma cidade pequena como eu moro, se eu mostrar um antes e depois de um paciente, mesmo que ele me autorize, isso vai acabar expondo essa pessoa. Então, não é legal, tá? É interessante, sim, a gente ter essa conexão com alguém que fez o procedimento e sendo um famoso, cria um vínculo muito legal e isso reforça a decisão do paciente de aderir ao seu plano, né? Quando a gente se conecta com alguém, é muito mais importante de quando a gente se conecta com uma informação, né? É difícil se conectar com uma informação, você se conecta com uma pessoa. Se essa pessoa fez aquele plano que foi proposto para você, a chance de você optar por fazer é maior, né?
Então, é dessa forma que eu oriento os meus colegas médicos a trazerem para o consultório esse tipo de conteúdo da mídia convencional, tá bem? Espero que isso ajude vocês no dia a dia.